Sr. Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, Senhores Membros do Governo. No dia 7 de fevereiro de 2011, na sequência de uma visita às obras de construção da Pousada da Juventude de Santa Maria, o Sr. Secretário Regional da Presidência afirmou: a pousada não só beneficiará os jovens dos Açores em geral, porque verão aumentada a oferta deste tipo de alojamento turístico, como acrescentará valor à ilha, uma vez que aumenta a sua capacidade de alojamento e a atração de mais turismo e, logo, mais atividade para a sua economia. O CDS-PP subscreve esta declaração em tudo o que ela consubstancia, porque, de facto, a um cenário de crise como o que vivemos atualmente, deve responder-se com investimentos estratégicos e geradores de novas oportunidades, potenciando a criação de emprego e procurando a reprodutividade e a criação de riqueza. É esta a grande responsabilidade dos atuais governantes: distinguir entre o que é investimento estratégico e potenciador de fixação e o que não o é. Distinguir também entre o que são polos de atratividade para cada uma das parcelas territoriais e investimentos que não o são. E as pousadas da juventude são, de facto. Reduzem o abandono, criam atratividade, fomentam a mobilidade juvenil e geram circulação e criação de riqueza. Nas ilhas mais periféricas da nossa região, urge também combater o êxodo, em particular o de jovens, investindo no sentido de criar condições conducentes a inverter o fluxo demográfico negativo que leva inexoravelmente à sua desertificação progressiva. Porém, o Governo Regional tem uma visão manca de uma região formada por 9 ilhas, dispersa por 3 grupos geográficos, porque insiste teimosamente em excluir as Flores e o Corvo do esforço de dar uma dimensão verdadeiramente regional à rede de pousadas da juventude. Aliás, na página online da Direção Regional da Juventude, o desiderato é assumido pelo Sr. Presidente do Governo num texto em que, abordando a mobilidade juvenil, refere uma rede regional de pousadas da juventude. Deve aqui afirmar-se que, para ser de facto regional, num arquipélago constituído por 9 ilhas dispersas por 3 grupos, falta ainda muito a esta rede. Dos 3 grupos que formam a região, um permanece assim teimosamente excluído das prioridades do Governo e do espírito de mobilidade juvenil que este diz pretender. Inexplicavelmente, pois falamos de 2 ilhas classificadas pela Unesco como reservas da biosfera, o que aponta no sentido do direcionamento da oferta turística para nichos mais específicos, nos quais se deve incluir o segmento da população mais jovem. E o grupo ocidental é também, ironicamente, aquele onde este tipo de valência faria mais sentido, dada a distância que fica das demais ilhas, e aquele que está mais carenciado de promoção e de infraestruturas logísticas adequadas e cujos fluxos demográficos acentuados devem ser merecedores de maior preocupação por parte de quem governa esta região. Sr. Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, outro investimento estratégico potenciador da mobilidade é o cartão Interjovem, que proporciona maior mobilidade juvenil interilhas por um custo simbólico, recorrendo ao transporte marítimo de passageiros. Este dispositivo deverá, para ser eficaz, articular-se com uma rede de pousadas verdadeiramente regional, o que não é o caso atual. De facto, verificamos que a preocupação de dotar as ilhas do Grupo Ocidental de pousadas da juventude, do Grupo Oriental, foi a prioridade do Governo Regional. Verificamos também que em apenas algumas das ilhas que constituem o Grupo Central foi criada esta valência e que o Grupo Ocidental foi completamente obliterado das prioridades de investimento nesta área, o que é incompreensível e inexplicável. O que não se percebe é o critério de excluir deste esforço teimosamente o Grupo Ocidental, no qual o Governo Regional não pretende assumir nesta legislatura a construção de nenhuma pousada da juventude. É essencial, do ponto de vista estratégico da governação, reconhecer que o Grupo Ocidental é aquele onde este tipo de valência faria mais sentido no imediato, dada a distância que fica das demais ilhas. 2 considerações finais. Primeira, o Governo Regional já manifestou publicamente, na sequência de 2 iniciativas do CDS-PP, que não tem a intenção de construir nenhuma pousada da juventude na Ilha das Flores na presente legislatura. Discordamos claramente desta visão estratégica por todos os motivos acima enunciados. Segunda, o que propomos neste projeto de resolução não é a construção de imediato de algo que o Governo não quer construir. Respeitamos a legitimidade da opção governativa, embora discordando aberta e frontalmente dela. Assim, o que pretendemos é que o Parlamento recomende ao Governo Regional que inicie os procedimentos necessários à construção de uma pousada da juventude na Ilha das Flores, já na presente legislatura. Esta recomendação justifica-se pelo facto de entendermos que o processo deve iniciar-se já, para que, independentemente de quem governar a região, a partir de 2012, possa encontrar um processo em andamento, com passos dados, no sentido de haver continuidade no desígnio da mobilidade juvenil e de que a ilha mais ocidental do arquipélago venha a ser dotada de uma valência que consideramos como um investimento necessário e estratégico.
A não observância desta continuidade levará, inevitavelmente, a que em 2012, quando se começar a próxima legislatura, este trabalho e este esforço recomecem do zero, o que é evitável para esta via. Muito obrigado. Presidente, senhoras e senhores deputados, senhores membros do Governo. Eu atrever-me a começar esta intervenção dizendo que, mais do que disse o deputado Paulo Estevão, o que está em causa não é só a coesão, é um desígnio que devia unir todos aqui presentes o desenvolvimento harmónico da região. E aferir se o Governo Regional tem ou não uma visão estratégica para o desenvolvimento harmónico da região. E a prova foi dada aqui pelo Sr. Secretário da Presidência quando afirmou que a rede está construída. Pois está construída, Sr. Secretário, tem demasiados buracos. Com a permissão e a benevolência do Sr. Presidente, eu vou fazer uma coisa que já vários fizeram hoje, que foi desviar-me um bocadinho da rota, mas prometendo que depois volto lá. Na discussão da iniciativa anterior, o Sr. Secretário da Presidência acusou o CDS-PP de ter uma face dupla, uma face à terça-feira e uma face à quarta-feira, falando de coisas completamente diferentes. Se tivesse ouvido com atenção a excelente intervenção que o Sr. Deputado Abel Moreira ontem aqui fez, teria percebido que, em relação ao assunto que foi discutido, há, de facto, a questão dos problemas de contenção orçamental, mas com outro argumento subtil. É que quem quer apresentar uma queixa não vê, neste momento, essa possibilidade comprometida. O que se passa aqui é uma situação completamente diferente. É a inexistência de uma infraestrutura, a inexistência de planificação e de intenção de construir uma infraestrutura que nós consideramos estratégica para o desenvolvimento harmónico da região, para travar a sangria demográfica de que aquela ilha está a ser alvo e, obviamente, que são questões completamente diferentes que não podem ser compatibilizadas da mesma forma. Quanto à questão dos custos, é irrelevante para a presente legislatura, como muito bem explanou a senhora deputada Zoraida Soares. Portanto, o que nós fazemos aqui, Sr. Secretário, é tão simples como isto, é recomendar aos senhores, e este Parlamento pode fazer uma recomendação que os senhores poderão ou não acatar. Um projeto de resolução vale o que vale, ou seja, tem um valor mais simbólico do que outra coisa, que os senhores assumam que, no fundo, querem construir no futuro uma pousada de juventude na Ilha das Flores, que está no vosso horizonte, e que estudem essa possibilidade. É a próxima promessa eleitoral. Em relação ao Sr. Deputado Manuel Herberto Rosa, eu não me vou alongar, até porque, obviamente, que se dirigiu a outro elemento que pertence a esta bancada, que terá muito gosto em conversar consigo a seguir, mas tenho a dizer que o senhor pensa ter descoberto muitas coisas. E, de facto, no seu mundo de enigmas, o senhor acabou por ler a resposta à pergunta que me formula. Em relação ao corvo e às vacas raquíticas, eu reitero que, de facto, disse aquilo, a resposta é uma questão de priorização. É o facto de ser ou não prioritário. Nós consideramos que o investimento nas pousadas de juventude, quer nas Flores, quer no Corvo, neste momento é mais prioritário do que a construção no museu na Ilha do Corvo. Finalmente, o Sr. Deputado José Francisco Fernandes, eu não posso deixar de lamentar aquilo que eu vi, porque, segundo as suas palavras, a crise é só para as Flores. Não é para o município de Ponta Delgada, onde a Sra. Presidente vai construir um centro de arte moderna que custa, salvo erro, mais de 7,5 milhões de euros. Portanto, é assim que o PSD quer governar esta região, com 2 pesos e 2 medidas, com este espírito centralista. Este comportamento ainda é mais reprovável do que o do PS. Do PS nós percebemos o alcance político dele, do PSD é completamente lamentável, porque não augura nada de bom. Muito obrigado. Presidente, senhoras e senhores deputados, senhores membros do Governo. Tentando recentrar esta discussão, nós estamos, no fundo, a falar da mobilidade juvenil e do argumento que foi aqui repetidas vezes repetido pelo Sr. Secretário da Presidência, que é o argumento da sustentabilidade da economia local. Está subitamente muito preocupado com os hoteleiros locais, o que nem sempre aconteceu. Vamos então à questão dos protocolos com as unidades hoteleiras das Flores. O Sr. Secretário da Presidência já o disse, as unidades hoteleiras têm reticências
em aderir às propostas que são feitas nestes protocolos. Porque será? O que é que isto quer dizer? O que é que indicia essa renitência das unidades hoteleiras locais em aderir a esses protocolos? Foi dito por alguém ligado, dito nesta casa por alguém ligado ao PS. Pode não ter sido o senhor, faço-lhe a justiça do benefício da dúvida. Quer dizer que este segmento dos jovens, nomeadamente os que recorrem ao transporte marítimo de passageiros, que usufruem das políticas de mobilidade juvenil, não é um segmento atrativo para os hoteleiros locais. Quer dizer, porque se fosse, as unidades hoteleiras iriam aderir, obviamente, a estes protocolos. Só uma é que adere. Portanto, há outro aspecto, Sr. Secretário, que é preciso ter aqui em conta, e esta mensagem é também para o Sr. Deputado Aníbal Pires, que, embora estranhado nós os motivos da sua abstenção, ou do seu voto contra, até assumido, compreendemos que é uma posição legítima do PSD, embora a justificação do PCP, a justificação seja um bocadinho estranha. O que se passa nas Flores é que nós estamos a pensar na mobilidade jovem. Estamos a pensar nos jovens que atracam no Porto das Lajes das Flores, uma vila dos Açores onde não há nenhuma unidade hoteleira com o mínimo de dimensão. E, em contrapartida, há 3 unidades hoteleiras concentradas numa pequena plataforma de poucos metros quadrados em Santa Cruz das Flores. Este é que é o desequilíbrio, não tem a ver com uma questão que o Sr. Secretário quis posicionar aqui de guerrinhas concelhias, não tem a ver com nada disso. Tem a ver com, obviamente, jovens que viajam a um custo reduzido, que à partida não têm grandes possibilidades económicas ou que não tencionam gastar grandes montantes de dinheiro, que tenham alguma possibilidade concreta de se alojarem perto do sítio onde desembarcam, daí esta recomendação para suprir esse déficit. O outro argumento que o Sr. Secretário da Presidência traz aqui, que é lamentável, porque é virar a questão ao contrário, é o argumento da guerra que supostamente diz que o CDS-PP e o PPM, com estas duas iniciativas supostamente siamesas, quer promover. O CDS-PP não quer promover nenhuma guerra. O CDS-PP considera que este argumento é tão lamentável que tem dificuldade até em desconstruí-lo. Os senhores é que excluem sistematicamente os mesmos. A discriminação é perpetrada pelos senhores vezes sucessivas. Todos os investimentos estratégicos e infraestruturais que são feitos nesta região acabam no mesmo sítio. Acabam todos no grupo ocidental, depois de serem feitos nas outras ilhas. Portanto, se os florentinos e os corvinos elegem deputados que defendem que os senhores tenham iniciativa e investimento nas ilhas das Flores e do Corvo, se os florentinos e os corvinos têm representantes nesta casa, é exatamente para terem voz e para terem quem defenda os seus interesses. Nós somos deputados regionais, pensamos regional, mas pensar regional não pode ser nunca excluir e pôr em último lugar sistematicamente os mesmos. Sr. Deputado Manuel Herberto Rosa, eu não sei se vamos voltar à discussão dos cristãos novos e dos cristãos velhos. Tivemos aqui há uns tempos se a Pousada da Juventude estava ou não estava no manifesto. Que eu saiba, este Governo Regional, formado a partir do PS, tem feito investimentos que não constavam no seu manifesto. Isso é perfeitamente legítimo. O pensamento evolui. Nós não estagnamos no tempo. Nós aferimos da relevância desta infraestrutura e desta valência, e não vejo por que razão não havemos de propor nesta Casa, que são os legítimos representantes do povo açoriano, que ela seja feita, ou pelo menos que se assuma o compromisso futuro de fazê-la. Mas o Sr. Deputado, afinal, com as dificuldades de interpretação e de português que invocou, de forma irónica, claro, porque eu reconheço que o Sr. Deputado não tem nenhum tipo de dificuldade desse tipo, chegou lá. O que nós pretendemos, de facto, é comprometer o Governo, é que o Governo se vincule com a intenção de fazer ou não uma pousada da juventude na Ilha das Flores. E tivemos a honestidade nesta iniciativa, de compreender que o PS formou o Governo, que o Governo se cinge
ao manifesto do PS e aos compromissos do PS e que, obviamente, esses compromissos estão legitimados, sufragados pelos açorianos e que tudo o que nós, oposição, propusermos, obviamente, que não será viável para esta legislatura. O que nós propomos é que não haja um hiato temporal entre esta e a próxima legislatura e que, obviamente, ao terminar esta legislatura, haja um passo dado. Um passo de custo insignificante, de custo simbólico, de vontade política, porque o que resulta daqui, senhoras e senhores deputados, é muito claramente isto. Nós comprometemos o Partido Socialista com este dilema. Assume ou não assume que tenciona construir, neste ou noutro momento, uma pousada da juventude na Ilha das Flores? Recomendamos que o assuma. Se não o assumir, os florentinos tirarão as suas ilações. Muito obrigado. Sr. Deputado Aníbal